A paz do Senhor, pessoal do YouTube, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Faz um tempo já que a gente não grava alguns vídeos, mas é tão necessário, às vezes, a importância da gente trazer textos que venham a esclarecer as passagens bíblicas que até hoje, apesar de a gente ter uma grande quantidade de material farto na internet, ainda causa muito transtorno para algumas pessoas ainda. E o nosso intuito é poder esclarecer algum desses textos. Hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui um texto que está em Efésios, que fala sobre a submissão da mulher ao homem. Tem muita gente que, confundindo essa palavra sobre submissão, acaba trazendo transtorno para sua casa ou até para sua própria liderança, achando que essa submissão é de uma forma quando realmente as escrituras não dizem isso, ou não é realmente esse significado. É interessante a gente notar que toda passagem bíblica ela precisa ter uma interpretação daquela passagem, porque nós estamos falando do contexto histórico do Oriente Médio, nós estamos falando do contexto que aconteceu há 1800, 2000 anos atrás, e nós precisamos trazer para nosso contexto social, para nossa cultura, às vezes o que aquele texto significa é a sua boa aplicação, fazendo uma hermenêutica adequada para que possamos entender da melhor forma possível esse texto. Mas olha só o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 21 e 22. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Eu já ouvi muita gente falando isso, já vi muitos líderes, pastores, talvez por não se debruçarem sobre as escrituras, falando que a mulher tem que ser submissa ao homem, a mulher que ela tem que prestar suas contas em casa, que ela não tem voz, ela não tem palavra, usando esse texto isoladamente, sem entender a sua interpretação real. Mas nós começamos a analisar esse texto falando de Efésios, quando no versículo 22 ele vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, para deixar bem claro. Esse texto ele vai começar falando que nós devemos se sujeitar todos a Deus. Homem, mulher, filhos, crianças. E depois ele vai continuar falando sobre o texto, no versículo 22, falando: sujeitai-vos vossos maridos como ao Senhor. Então aqui Paulo está falando, usando o exemplo do versículo 22, trazendo para o versículo 23, usando da mesma forma. Mas vamos entender um pouco mais profundamente. Por quê? Se sujeitar a Deus é ser submisso a Deus, e é o que o texto começa a falar a partir do versículo 22, porque a submissão é para todos. E em segundo momento, a submissão ela nos liberta. Mas Rodrigo, como assim a submissão nos liberta? Ela nos liberta de fazer coisas que a gente acha que é do jeito que a gente quer fazer. Sim, quando nós se submetemos a Deus, nós olhamos para a Escritura, nós olhamos para a palavra e não achamos o que a gente acha que muitas das vezes a gente acredita que é o certo de fazer. Mas quando estamos submissos ao Senhor, o que impera, o que reina é a sua palavra, não o que a gente acha. Não podemos olhar para a Bíblia e achar o que a gente acha, mas com uma interpretação correta, nós olhamos para Deus. Por isso somos submissos a Ele. Mas vamos lá, vamos continuar. Irmão Rodrigo, você pode estar se perguntando, qual seria o limite da submissão? Porque a gente conhece pessoas manipuladoras e totalmente submissas a seus líderes e aos seus pastores, que é um problema nos dias de hoje. Olha só o que 1 Pedro 2,3 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que ao rei como superior. 1 Pedro 2,13, Pedro está falando isso. Mas só que em Atos 5,18 vai dizer assim, ó: e lançaram mão dos apóstolos, e o puseram na prisão pública. Pedro ele não se submeteu às autoridades que lhe impediam de anunciar as boas obras. Mas só que em 1 Pedro, que nós acabamos de ler atrás, ele está falando para que a gente se sujeite, seja submisso, a toda ordenação humana por amor ao Senhor. Será que Pedro estaria contradizendo o que ele mesmo falou? Eu vou dizer que não. Você sabe qual que é o limite da submissão, o motivo para não ser submisso a ordens dessa forma? Quando essa submissão, ela atravessa ou ela atropela as escrituras bíblicas. Por que Pedro nesse momento não foi submisso às autoridades? Porque as autoridades eram contra a palavra de Deus. Então, quando nós vemos
líderes, pessoas ou pastores que eles querem eles querem ter autoridade e querem fazer com que nós sejamos submissos a eles, nós precisamos entender e se perguntar se os nossos líderes ou qualquer pessoa que seja está submisso primeiro à palavra de Deus. Porque se algo atravessa ou atrapalha a palavra de Deus, se algo traz uma interpretação incorreta da palavra de Deus, nós não podemos ser submissos a pessoas assim. Porque isso vai fazer de nós cristãos fracos, cristãos que vão ser manipulados por qualquer coisa. Mas enfim, no livro de Efésios, no versículo 25, é interessante notar que mais abaixo dos versículos que nós lemos lá no começo, existe um versículo lá que vai falar sobre uma submissão para o homem, que talvez seja até maior do que esse que a gente viu para a mulher, que acabamos de ver, que não é só para ela, é para todos, né? Submissão, se sujeitar à vontade de Deus. Mas olha só o que diz lá do 23 ao 25 em Efésios, preste atenção. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora olha isso. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só o amor que é solicitado dos homens nesse versículo em Efésios. Ama sua esposa, marido, mas como eu devo amar minha esposa? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meu Deus! Então quer dizer, para os homens precisa haver submissão a Cristo, precisa haver respeito com a sua mulher e assim como a esposa também precisa. Mas olha só, nós estamos finalizando e vamos detalhar um pouco mais isso daí. Colossenses 3,18 vai dizer assim, ó, vós mulheres, estáis sujeitas, quer dizer, submissas, a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Em Colossenses 3,18, novamente surge a palavra sujeitai-vos. Mas só que aqui está falando do modo geral para todos. Maridos, sejam sujeitas às suas mulheres, mulheres a seus maridos, aos seus filhos. Se você ler aqui, você vai ver que há uma orientação para todos. Então o contexto aqui é diferente. Em 1 Pedro você também vai encontrar dizendo assim, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos com a palavra. Aqui novamente a palavra sujeitai-vos aparece. Mulheres, se sujeitem aos vossos maridos. Mas por quê? Por que se sujeitar, ser submissa? Porque aqui está falando do contexto de homens que não eram cristãos, não seguiam a Cristo. E aqui fala, mulheres, se vocês respeitarem os seus maridos pela palavra, pelo seu comportamento, pelas suas ações, vocês podem ganhar ele para Cristo. Olha só que contexto maravilhoso. Mas veja que essa palavra submissão, ou mesmo significado se sujeitar, ela vem de uma palavra grega que diz assim, upotasso. Upo que seria sub, e tasso que seria colocar em ordem ou organizar. Sabe qual que é a ideia dessa palavra submissão? Se você entender dentro do contexto grego, se juntar, respeitar, submeter alguém que organiza ou lidera. A submissão provém de algo que precisa ser mútuo entre duas pessoas. Sabe qual que é a ideia desse texto? É obedecer severamente sem perguntar ou questionar se está sendo falado? Não. É você se juntar e auxiliar, você ter respeito pela pessoa que você está sendo submissa. Isso provém tanto do homem para com a mulher, provém tanto dos filhos para com seus pais. Então essa coisa de a mulher tem que ser submissa ao homem, meu irmão, a mulher ela precisa respeitar o homem da casa, aquele que é a cabeça, assim como o homem também tem que respeitar a mulher, assim como os filhos têm que respeitar os seus pais. Mas, irmão Rodrigo, submissão não é anular a sua vontade, nem a sua vida por causa do seu cônjuge ou seu marido. Pelo contrário. Eu queria terminar esse vídeo falando para você sobre Provérbio 31, 28 e 29, que diz assim, levantem-se seus filhos e chamam na bem-aventurada. Seu marido também a ela a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor,
essa sim será louvada. Que todos nós venhamos a nos submeter ao único e verdadeiro Deus. Se isso pode te ajudar, envie para outras pessoas esse vídeo no YouTube, divulgue, para que a palavra de Deus seja mais clara a pessoas que ainda não entendem um contexto. Seja uma bênção na vida de alguém. Envie esse vídeo para que ele possa ajudar uma pessoa, para que o reino de Deus cresça com sabedoria e cada vez mais de uma forma linda e especial no meio de todos nós. Amém? Fique com Deus e um abraço, até mais.